amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós encerramos no domingo passado, ou não, no último encontro, o capítulo 13. Praticamente todo foi explorado. Agora, o título deste programa de hoje seriam os discursos... Discurso de Paulo aos pagãos. Né? Discursos de Paulo aos pagãos. Lembretes, porque já falei. Todos eles foram redigidos por Lucas. Portanto, todos eles têm começo, meio, fim e um fio lógico que liga o começo, o meio e o fim. Paulo fala tudo o que Lucas quer que se diga e apenas o que Lucas deseja que seja falado. Quando termina a visão de Lucas, um ponto final é colocado no discurso. Alguém poderia objetar, mas então estamos diante de falsidades? Absolutamente. No passado, isto não era considerado falsidade nem para os livros bíblicos e nem para os livros não bíblicos, para a produção literária da antiguidade. Agora, há que se tomar bem conta da balança. Ela não pesa para um lado só. Quando Paulo fala a gentios, a pagãos, ele não discorre sobre a história da salvação. É Lucas quem o faz falar, mas não arbitrariamente. Não fala dos patriarcas, não fala do Êxodo, não fala da marcha pelo Sinai, não fala da conquista da terra, absolutamente nada daquilo que constituía a pré-história de Israel. Portanto, uma coisa é discurso feito a judeus, que conheciam tudo isto, através da leitura constante ou da audição da Bíblia. Outra coisa eram os pagãos, que não conheciam nada disto. Então era preciso não só anunciar Cristo, nem só em primeiro lugar anunciar Cristo, mas era preciso anunciar em primeiro lugar o monoteísmo, coisa que os pagãos não cultivavam na antiguidade. Aí existe, no capítulo 13 ainda, um tipo de discurso de Paulo aos gentios. Quer ler, por favor? Nós temos no versículo 16 do capítulo 13 uma pregação de Paulo mais para os judeus, e aí ele entra na temática, né, da Torá, da Terra Prometida, e aí ele alude à raça de Abraão, e em seguida nós temos um discurso de Paulo e Barnabé aos gentios. É esse que o senhor quer? É. Se você acha que deve reler o dos judeus, mas acho que já foi lido em outras vezes, não é? Não por Paulo, mas por Pedro, por Estevão. Sim. Não, só se o senhor quiser que leia alguma coisa. Você acha útil? Só para exemplificar para o nosso telespectador, né? Por exemplo, o padre quis nos dizer o seguinte, Lucas, quando quis que Paulo falasse para os judeus, ele então sabia como fazê-lo, né? Homens de Israel, versículo 16, só para ilustrar. E vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel,
escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidados no deserto. Aí ele entra nos Juízes, passa por Davi, e aí ele retoma: irmãos, filhos da raça de Abraão, versículo 26, e vós aqui presentes que temeis a Deus, ou seja, o público é para os judeus. O público simpático à religião judaica, Sim. mas não convertidos ao judaísmo. Esses são Por os exemplo, tementes os a Deus. tementes, né? A vós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram sem o saber as palavras... Veja como Lucas mitiga as coisas sem o saber. As palavras dos profetas que a cada sábado são lidas, evocação da Torá, sem encontrar nele motivo algum de morte. Condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandassem matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Ele Muito faz bem. uma espécie de anamnese, né? Mas bem curta. Paulo deve ter falado muito mais. Em um discurso desse você lê em 2 minutos. Sim, sim. Paulo não falou apenas 2 minutos. Veja a redação de Lucas. Veja o amor à brevidade por parte de Lucas. Ou seja, por ocasião da narrativa, Lucas abrevia muito provavelmente... tudo. Paulo deve ter feito um discurso de horas, e não de 2 minutos, como se lê hoje. Sim, sim. E agora nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Paulo e Barnabé. Outro discurso, Outro discurso. com outro público, Aos gentios. aos pagãos. Versículo 44 do capítulo Notem as 13. diferenças. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos, indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci como luz das nações. Citação de Isaías. Para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, já eram conhecedores da máxima do Evangelho? Não, isso aí era um provérbio da antiguidade. Prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Quer dizer, um outro tipo o de discurso né? propriamente não foi dito, né? Ele foi narrado por Lucas sem que colocasse as palavras na boca de Paulo. Nós vamos ter que pegar um outro discurso. Mas a sequência é a seguinte. Primeiro, entrar na sinagoga. Todo o Império Romano, nas principais cidades, havia uma sinagoga judaica. Segundo, falar em primeiro lugar
aos judeus e aos tementes a Deus. Terceiro, rejeição da maior parte dos judeus, não todos, evidentemente. Quarto, o anúncio que em primeira mão deveria ser dirigido aos judeus, agora, com outras palavras, é dirigido aos pagãos. Este é digamos, um conjunto de itens que vão ser comuns em todos os outros discursos de Paulo. Sinagoga, judeus tementes a Deus, divisões e gentios, pagãos. Agora, Tá claro? Padre, cá para nós, num primeiro momento, é um movimento muito ousado, porque coloque-se no lugar do bom judeu. Quem pensa ser este movimento que está crescendo, que defende a bandeira de um Jesus ressuscitado, que por nós morreu e ressuscitou, e que se sente no direito de entrar em nossa casa, sinagoga, a casa da palavra, e quer nos converter? Bem, vamos fazer um intervalo e voltamos a isto. Bem, estamos no segundo momento. Você quer repetir a pergunta feita? O senhor nos deu um quadro, né? Um quadro bem sintético, porém profundo, da pedagogia aqui do autor, né? Quer dizer, eles, se em cada cidade do Império Romano, as maiores, tinham uma sinagoga, eles entravam na sinagoga, pregavam a palavra, muitos aderiam, outra grande parte não aderia e por aí sucessivamente. Cá para nós, olhando o texto de modo neutro, não soou como uma ousadia cristã essa atitude de Paulo e Barnabé, entrar numa casa da palavra como a sinagoga e querer convencer ali irmãos do judaísmo ou simpatizantes do mesmo movimento de uma antiguidade muito maior que a nossa? Não soa ousadia isso? Eu não diria ousadia. Por quê? Porque certamente o que falavam era baseado nas Escrituras e o Antigo Testamento, lido sem preconceitos, não vai contra a pregação cristã. Não atrás explicitamente, mas diversos textos que já na época de Paulo começavam a ser coligidos com uma espécie de textos preparados ou textos preparatórios, textos antecipados, já existiam. E através desses textos, da leitura e da análise disso, eles tinham uma possibilidade de penetração mais profunda. Agora, não se esqueça também da graça de Deus, não é? Ah, sem dúvidas, né? Deus devia, se Deus mandou que se pregasse, Deus devia agir também, não é? Por outro lado, jamais foi dito que foram condenados os que não creram. Jamais foi dito que foram para o fogo do inferno. É um dado importante esse, né? Porque às vezes nós achamos que pelo simples fato de alguém não, naquele momento histórico, né, não ter aceito a fé cristã, automaticamente já estava entregue às penas eternas, né? Pois é, isto nenhum texto diz e nem passou pela mente de Lucas mencionar a condenação eterna de quem quer que seja. Agora, não sei o telespectador, mas enquanto lia, vi um verso que me chamou a atenção. Quando os judeus começaram a ver a intrepidez com que Paulo e Barnabé falavam,
eles começaram a criar uma espécie de motim, um movimento do contra, para que logo eles fossem retirados ali da comunidade, e contaram até com mulheres. A minha pergunta é, olhando historicamente este episódio, anos o quê? 50? O episódio, não a escriturística. Antes ainda dos anos 50. As mulheres tinham tamanha influência para isso? Tinham. É que perfeitamente sentido? plausível essa nota, porque eram mulheres nobres Certo. e tinham influência sobre os seus maridos. Muitas delas. E eram elas, na maior parte, que se tornavam tementes a Deus. Depois, se pudessem, com argumentos, com conversa, arrastavam também os maridos. Mas eram pessoas de certa nobreza e de certa importância na sociedade. Digamos, com palavras boas, não palavras ruins ou chocantes, que eram as feministas do primeiro século. É quem faziam propagandas positivas e que favorecia a propaganda cristã. Exatamente. Elas também podiam se enquadrar numa espécie de benfeitoras dos apóstolos, dos discípulos? Podiam. Aquelas que ajudavam nas viagens. Podiam, perfeitamente. Sobretudo aquelas que possuíam Um poder posses, econômico. né? Sim. A sociedade era bem estratificada nas cidades do Império. Agora, na mesma narrativa, Lucas parece querer nos deixar claro que se houve esse fechamento por parte dos judeus, houve uma profunda abertura por parte dos gentios. Disso a gente pode tirar alguma coisa teológica, alguma coisa positiva, alguma leitura Os atual? convidados da primeira hora, uma parábola, lucana ainda, recusaram e deram diversas escusas. Comprei uma junta de bois, comprei um terreno, me casei. E não vou poder ir à festa. Exatamente. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa primeiro. Sai pelas ruas e chama todos os que encontrarem. Cegos, coxos, aleijados, doentes. E gentios aqui. Num primeiro momento, judeus pecadores públicos. Que para os outros, a elite judaica religiosa, eram já condenados ao inferno. Prostitutas, publicanos, todos eles judeus. Num segundo momento, o texto foi interpretado de maneira outra, os gentios, os convidados da segunda hora. Quando Lucas preparou essa parábola, muito provavelmente dita por Jesus, ele já tinha em mente a articulação desta tradição aqui? Eu não diria que essa parábola foi muito provavelmente dita por Jesus. Foi dita por Jesus. Eu não digo isto, eu não tenho esta afirmação. Eu disse já aqui, ao menos en passant, que Jesus disse 2, 3 ou 4 parábolas que nós podemos afirmar com certeza. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda. Só porque ela se encaixa na porque elas têm múltipla atestação. Agora, essa parábola aí... Ela é só lucana? É só fonte Q. É só fonte Q. E outra coisa muito importante, quanto mais se separa, quanto mais se tem distância de Jesus, quanto mais se está longe de Jesus, mais multiplicam as parábolas. Quanto mais se distancia no tempo de Jesus, mais se multiplicam as parábolas. Parábolas que só Lucas, no final do século, tinha. Onde estavam essas parábolas 50 anos antes?
Só Lucas, nos anos 80, 85, foi o seu autor. Agora, deixando de lado o seu quê histórico, tem uma profundidade teológica tremenda, não? Tem. Significa que a primeira e a segunda geração cristãs se sentiram autorizadas a compor parábolas no espírito de Jesus e à luz dos acontecimentos que liam através dos óculos do Espírito Santo. Muito bem. Então, agora na comunidade de Jesus, há espaço para os judeus tradicionais, desde quando se abram ao evento novo da salvação, não sei se eu posso dizer novo, mas também há espaço para os gentios, os tementes. Olha, isso que você perguntou no início, agora da segunda parte, de certa maneira ocorre sempre, até em nossos dias. A igreja é missionária, não só lá, mas aqui também. A palavra é pregada. E nós gostaríamos de converter. E converter uma multidão sempre maior. Sim. Não para nós mesmos, mas para Pro Deus, reino, pro através de Cristo. E existem os que aceitam e existem os que não aceitam. O que vamos fazer? Vamos canonizar a primeira parte e condenar a segunda? Não. Aí entra a consciência de cada um, entra a graça de Deus e a resposta pessoal do coração, que nós não sabemos prever ou não podemos ler. Certo? Muito bem. É isso aí, meu caríssimo. E, para concluir, aqui o texto fala que eles, então, estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Uma figura já, como o senhor falou, conhecida no mundo antigo, né? Esse sacudir a poeira dos pés. Exatamente. Então, muito provavelmente, isso já rondava nas comunidades para além das narrativas do Evangelho. Isso acontecia em discussões sem fim, ou em litígios. E em todas as vezes que um profeta não era bem recebido, por exemplo, numa aldeia, Não digo todas as vezes, mas é um provérbio isso aí, mais do que pegar os sapatos ou as sandálias e fazer assim. É mais um provérbio, uma maneira de se falar. Sim. Nada de vocês nós queremos. E fiquem como estão. E o texto fala, no último versículo, que os discípulos estavam, então, achavam-se... Os que aderiram, repletos da alegria do Espírito Santo. Já se aponta para algum dom aqui ou é teologicamente... O dom aqui são os carismas do Espírito Santo, de que deviam estar repletos e dar mostras disso. Mas agora temos que encerrar o programa, esperando estar novamente com todos no próximo domingo. Deus abençoe a todos. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.